tarde. A senhora sabe do que está sendo acusada nesse processo? Teve a oportunidade de conversar com a doutora Daiane antes de ser ouvida? Sim, Sabe que tem o direito de ficar calada? Se não quiser, não precisa responder as perguntas. sim. Gostaria de responder ou gostaria de ficar calado? Respondo. Então, eu queria que você me dissesse o que aconteceu entre você e a Natália, por favor. Tudo começou quando ele tinha começou assim. Ele tinha um relacionamento com ela, separou e eu não nem sabia da existência dela, né? Aí ele me conhece, a gente se conheceu, começamos a namorar e aí fomos levando a vida. E aí depois, aí eu recebi as mensagens dela de ameaça, né? Que ela mandou pra mim, foi aí que eu soube da existência dela. Aí quando eu soube que ele estava junto, pelo que ela falou, não sei, se estava, aí eu peguei e separei dele, e mesmo separando, ele ainda foi, a gente se reconciliou, conversou, e ela continuou, como ela soube que eu estava com ele ainda, ela continuou mandando ameaças para mim, falando para mim se ligar, para mim que isso não ia ficar barato, que se eu não mandou sair fora dele e que se eu não saísse fora dele, que ela ia, né, e ela ia resolver, que não ia ficar assim, me ameaçando. E aí foi aonde eu falei para ele, falei para a irmã dele também, mostrei as mensagens que ele disse que não se recorda, mas eu mostrei as mensagens para ele dela, eu não sei onde ela conseguiu meu número, não sei quem passou. E aí mostrei, falei, ó, ela tá me ameaçando. E como a gente tinha voltado, depois que eu ter descoberto que ele estava junto, eu fui embora, aí a gente reconciliou e voltou. Aí, é, como a gente tinha voltado, ela tava mandando ameaça, né? Eu falei pra ele, mostrei pra irmã dele, mostrei pra minha irmã também. Falei, ó, tá me ameaçando. Falei pra ele, falei, fala, conversa com ela. Falei pra irmã dele, que elas eram amigas, não sei. Fala pra ela parar de mandar ameaça pra mim, né? Aí foi o que aconteceu. Aí eu não morava aqui, eu morava em Formosa. Aí ele me chamou pra morar com ele aqui e ela continuou insistindo nas ameaças, mandando piadinha, falando, né, pra me se ligar e falando que estava com ele, que estava se encontrando com ele, tipo, querendo fazer a minha cabeça pra mim separar dele. Só que ele negava tudo, falou que não estava com ela, né? Aí ela falou assim: "Ah, já que você quer ficar com ele então, vamos resolver, vamos conversar". Aí foi aonde, pelo fato dele ter me chamado para morar aqui e o medo de eu vir, como eu estava sendo ameaçada, ela já ter me chamado várias vezes para conversar, para a gente tentar resolver, não sei o que que ela queria, resolver. Aí eu encorajei e ela me marcou um lugar, foi onde foi essa lanchonete, que eu nem sabia que ela estava lá, nem sabia, eu nem sei onde ela mora, nem morava, não sei. Aí ela me chamou, falou assim: "Ó, vou estar em tal lugar, você vem encontrar comigo, a gente conversa". Foi aonde eu fui. E como eu estava com medo pelas ameaças, né, peguei e levei. Infelizmente eu levei uma faca, né, e tinha uma menina comigo, só que o rapaz que estava eu não conheço. Se era namorado dela, não sei, o rapaz que estava eu não conheço. A menina realmente estava, porque eu falei: "Vamos comigo", para você presenciar e ser até uma testemunha, né, de que possa acontecer, porque como eu estava sendo ameaçada, eu não ia chegar lá e não sei o que estava me esperando. Aí foi aonde eu falei: "Por que que você estava mandando ameaça pra mim?" Ela: "Ah, eu estava não sei, eu estava de cabeça quente", e começou a falar que estava com ele, começou a falar um monte de coisa. Eu falei: "Pois é, eu tô com ele me chamou pra morar junto com ele, e aí, como é que vai ficar? Você vai ficar me ameaçando?" Porque eu não morava, como eu já tinha como eu acabei de falar, eu não morava aqui, e ele me chamou pra morar com ele. E nesse mesmo dia que aconteceu esse fato, já tinha vindo pra cá, né, eu já estava na casa dele, da irmã dele, que ele morava com a irmã. E aí ela começou a falar que, tipo, falar que estava com ele, que estava saindo com ele, que estava ficando, e falar um monte de coisa. Aí a gente começou a discutir, ela me deu um tapa, eu revidei, foi na hora que ela estava com alguma coisa de metal na mão e me deu um murro. No que ela me deu um murro, sangue, tem a cicatriz no meu rosto, sangue desceu e eu peguei a faca para me defender. Foi o que aconteceu. Tá certo. Ninguém segurou, ninguém ajudou. O que eu fiz foi me defender, peguei a faca para me defender, porque ela estava com alguma coisa na mão e me deu um murro. Na hora que ela me deu um murro, o sangue escorreu pelo meu rosto, eu peguei a faca e me defendi. Tá certo. Estou satisfeito, Érica. Muito obrigado. Doutora Thaís, me permite.
Obrigada, Excelência. Boa tarde, senhora Boa Érica. tarde. Eu queria entender direitinho. A senhora, em delegacia, disse que estava passando na lanchonete e viu a Natália. Agora a senhora está dizendo que Sim. combinou com ela. Qual Não. que é a versão verdadeira? Sim, ela me chamou para a gente conversar, ela me deu uma referência como a lanchonete. Tá, então o que você disse na delegacia, nesse ponto, não é Não. verdade. Pode considerar, porque ela me chamou para conversar e me deu a referência da lanchonete. Entendi. Aí É, eu encontrei com ela, foi passando pela lanchonete, explicando que foi passando pela lanchonete que eu vi tá ela. certo. Aí Aí eu combinamos. queria entender, a senhora estava sendo ameaçada como? O que que exatamente ela falava? E ela falou para mim se ligar, para mim sair fora dele, que isso não ia ficar assim, que se eu não saísse fora dele, se eu não largasse ele, não ia ficar assim. A senhora estava com medo, se sentiu ameaçada? Tava. E a senhora não foi na polícia registrar a ocorrência? Não, porque a ingenuidade também, né? Eu nem pensei em. Mas aí a senhora se armou de uma faca. Como assim? A senhora... A ingenuidade que eu falo assim, eu achava assim que alguém, no caso ele ou a irmã dele, falando com ela ia parar, mas ela não parou. Mas aí a senhora foi conversar com ela com faca. Sim, fui com a faca porque ela estava me ameaçando. Só que eu não fui na intenção de É, usá-la. as testemunhas, Heloísa, fala que você foi até a casa dela, chamou ela junto com o marido dela. Aí a senhora está dizendo que não sabia que era marido dela? Não sabia. Mas os dois saíram juntos da casa. Ele tá- E ela é sua amiga, essa Heloísa? Mas por que que Antes, você chamou ela eu então? não Mas ela topou ir com você resolver esse problema, tirar essa satisfação? A senhora foi até a casa dela chamar ela? Não, Entendi. Mas ela foi já com o marido dela, que é o que eles mencionaram na delegacia, né? na verdade, eu fui na frente e ela ficou para trás. Depois quando eu cheguei lá, ela estava lá afastada, mas ela não chegou junto A comigo. senhora chegou a puxar o cabelo da Natália e fazer ela sentar na calçada? Foi na hora que ela me deu um tapa, foi aonde eu revitei. Aí puxei o cabelo dela e ela pegou e me deu um murro, Então a senhora agiu só para se defender. justamente. E por que que a senhora fugiu? Medo, simplesmente medo. Eu não tenho noção de E nada. depois dos fatos, a senhora se mudou do seu endereço? Não. A polícia foi no seu endereço várias vezes e não te encontrou. A senhora foi para São Paulo, falou para sua amiga que ia para São Paulo? Chegou a falar para ela que ia para São Paulo? Por medo. Que me levou a dizer isso foi o medo, mas em momento nenhum eu saí de onde eu estava. Eu estava em Formosa e permaneci lá. Porque na situação a senhora poderia ter sido presa em flagrante, mas a polícia não te encontrou em lugar nenhum. A senhora pensou em se apresentar para a polícia? Sim, mas como aconteceu de já ter chegado, a intimação, as coisas para mim, aí Quantos golpes a senhora desferiu na senhora Natália? Mas foi aonde os golpes? Mas você não sabe nem se foi no pé ou perto da cabeça? só sei que a gente estava brigando, eu peguei a faca e Como é que foi? Em que momento a senhora deu o golpe? foi na hora que ela me deu um murro, ela estava com Então você estava de frente para ela. a gente estava Ela estava de frente para você. a Ah, gente é? estava conversando, foi na hora que ela me deu um murro Entendi. Não, e tá certo. Então a pra- senhora tava, ela estava de frente para você, você de frente para ela. Tá certo. Obrigada, sem mais perguntas. Tarde, Érica. tarde. Érica, você sabia que o Neviton tinha um relacionamento com a Natália? Não sabia. Eu soube depois das ameaças e das mensagens dela. Foi aí que, como eu, né, falei, vou ressaltar aqui, ela, depois das ameaças que ela estava mandando para mim, foi onde eu soube da existência dela. Até então eu nem sabia, não sabia nem era uma pessoa que não existia. Não. Foi ela que te procurou? Foi, ela mandou mensagem para mim, que ela, como ele falou, né, Efton falou, ela sabia da minha existência, mas eu não sabia da existência dela. Eu soube depois das mensagens que ela mandou para mim. E quando você soube da existência dele, você chegou a separar dele? Separei, fui embora, né? Que eu tava com ele, tava na casa dele, fui para casa da minha irmã, que eu morava com a minha irmã na época.
E aí ele me procurou, a gente reconciliou e voltou. Você compareceu na delegacia para dar depoimento? Sim. Você foi sozinha ou alguém te obrigou a ir lá? Não, foi só. Foi quando eu compareci junto com você, certo? É, E aí ele foi atrás de você depois disso, aí você voltou com ele, ele falou para você que tinha terminado com ela de vez. Ele negou e disse que não estava com ela. Ele falou que não estava com ela, que o que ela estava falando é mentira, que não estava com ela. Negou. Negou, disse que não estava com ela. E aí me chamou para vir para cá, que a gente ia morar junto, ia alugar uma casa. Que aí, nesse mesmo dia do acontecido também, eu já tinha até imprimido os currículos, que ele ia me ajudar a entregar currículo, que a gente ia morar junto. Foi isso que aconteceu. Certo. Após o ocorrido, você chegou a separar dele? Separei. Só que separei assim, né? Fui embora, porque aqui eu não tinha casa aqui, eu ia para casa dele. Aí fui embora, aí depois a gente continuou, voltou ao normal, ficamos, e estamos até hoje. Teve uma filha? Temos uma filha de 6 anos. Certo. Hoje aqui é seu julgamento. O que que você tem para dizer aqui para a gente encerrar na sua defesa? Você se arrepende? Me arrependo. Pode ficar calmo. Me arrependo e louvo, agradeço a Deus por ela não ter, né? Você já foi presa por outro motivo? Respondeu algum outro processo? Trabalha, cuida da sua filha? Eu cuido da minha filha. Atualmente eu tô cuidando dela. Certo. Tem mais alguma coisa para falar na sua defesa? Falar que me arrependo e agradeço a Deus por não ter acontecido o que, né? Possivelmente poderia ter acontecido a confusão, mas arrependimento. Muito arrependimento. Tá, ok. Obrigada. Sem mais, excelência. Obrigado, Érica. Jurados e juradas gostariam de fazer alguma pergunta a ela? Se sim, por escrito. Não? O Érica, a doutora já adiantou, mas a senhora quer falar mais alguma coisa em sua defesa? Se sim, fique à vontade. Isso que eu falei mesmo. Arrependimento e agradecer por não ter acontecido, né? Pode encerrar. A senhora pode voltar lá. Obrigada. Santos. Senhora Natália, muito boa tarde. Obrigado pela presença da senhora aqui no fórum. A senhora sabe que está sendo apurada aqui nesse processo, correto? Sim. Nós vamos fazer algumas perguntas à senhora a respeito desse dia e eu queria que a senhora começasse contando o que aconteceu, qual que era o contexto. Pode falar livremente sobre o fato. Então, no dia do acontecido, eu não conheço ela, né? Atualmente eu não conhecia. Fiquei sabendo dela através do dia ocorrido, né? Que ela era namorada ou algum peguete do meu ex. Aí ela, por ciúmes, há uns dias atrás, eu descobri, aí começamos a trocar mensagem via WhatsApp, ameaça, ela me ameaçando, falando que ia me encontrar, que ia mostrar que ela era mulher de verdade, que eu estava duvidando. Aí eu tirei chacota da cara dela. Aí, quando foi no dia que aconteceu, eu estava em casa, fui sair para comprar um lanche. E ela já estava me esperando na porta de casa. E eu nem sabia que ela sabia onde eu morava. Aí eu entrei para a lanchonete, fui comprar o lanche, esperei ficar pronta. E na hora que eu saí para pegar o lanche, na hora que eu paguei e saí, ela já estava me esperando. Tava ela e mais duas pessoas, um rapaz e uma moça. Que o Tiago e a outra menina eu não conheço quem é. Aí ela pegou e já veio para cima de mim. Os dois me seguraram e ela veio com a faca e começou a me esfaquear pelas costas. Aí eu levei 4 facadas, 2 nas costas, uma na nuca e uma no ombro. E
Aí eu comecei a gritar, chamei minha irmã e a vizinha pegou e apareceu na hora e tipo, meio que separou. E o menino pedia pra ela parar. Para, Érica, para. Aí, aí foi a hora que eu comecei a passar mal, aí logo em seguida passou uma viatura. Eu não sei se passou por acaso ou se alguém já tinha ouvido e acionou. Aí eu fui para o hospital de Planaltina. Aí, depois disso, a civil pediu lá, pediu colher os depoimentos de que tinha acontecido e eu fiquei uns 5 a 7 dias internada. É isso. Tá bom. Estou satisfeito, doutora Thais. MP tem perguntas? Tem sim, obrigada, Excelência. Boa tarde, senhora Natália. Primeiramente, tarde. sinto muito pelo ocorrido. Queria te fazer algumas perguntas para a gente esclarecer direitinho a história, até na ordem do que ocorreu. Então, eu gostaria de primeiro iniciar perguntando se a senhora teve um relacionamento com o Névito. Sim, a gente já tinha um relacionamento há mais de 5 anos. Aí, na época, a No- gente tinha terminado e foi o tempo que ele conheceu ela. Aí Certo. a gente voltou a ficar e ela também ficava Então, com só ela. para eu entender aqui, primeiro a senhora tinha um relacionamento com o Névito. Sim, isso. Durou 5 anos, que a Sim. senhora disse. Aham. Depois vocês terminaram Aí e ele começou a namorar com a denunciada, Uhum, que é a Wérica. isso. Depois, você voltou a se relacionar com ele? Sim. E eu não sabia da existência dela e ele também não tinha me. Ele falou que terminou com ela? Sim, ele disse que não tinha nada com ela. Então, Até- quando a senhora voltou a se relacionar com ele, a senhora acreditava que ele tinha se separado da Wérica. Sim, na verdade eu nem tinha conhecimento que ele estava com ela. Você conhecia a Wérica? Nunca vi. Nesse período desse relacionamento dele com a Wérica, você chegou a entrar em contato com ele? Você chegou a procurá-la? Não, assim, foi muito rápido. Quando eu descobri, acho que foi nem uma semana antes de quando eu descobri que ele estava se relacionando com ela, foi quando aconteceu. Certo, mas eu falo no Anterior- período em que ele namorou com a Não, Wérica. sabia. Teve alguma desavença? A senhora Não, procurou ela, não, perturbou ela, não, alguma coisa do não, tipo? não. Não? Então, quando você voltou a se relacionar, quando você voltou, quando você voltou a se relacionar com ele, a Wérica entrou em contato com você de alguma forma? Então, foi mais ou menos, acho que uma semana antes que a gente teve essas discussões pelo WhatsApp, né? Essa discussão pro WhatsApp, quem que falou com você que mandou uma mensagem para ela? Mas eu não lembro, mas eu não, eu não Em lembro. juízo, você falou que mandou uma mensagem para ela. Acho que sim. É porque tem muito tempo, então. Certo, sem Não recordo. problemas. Nessa mensagem, a senhora ameaçou ela? Não, A senhora xingou ela? não. Nessa mensagem, a senhora entrou em contato com ela por qual motivo? Para saber deles dois. Para É, saber se eles estavam juntos, é isso? isso. Entendi. E como que ela te respondeu? A senhora se recorda? Não precisa Ah, saber das palavras exatas, mas como ela respondeu a isso? agressiva. Foi muito agressiva. E foi no tempo que ela me ameaçou. Falou que ela não era. Que ela ia me mostrar para mim. Como é que fala? Que ela ia me mostrar que. Como se ela fosse mulher o suficiente, que a mãe dela tinha criado a mulher, não qualquer pessoa. Então isso virou que foi uma forma de ameaça. Tipo, que ia me mostrar que era ela mesma. Você acreditou nessa ameaça? Não, Você respondeu à ameaça? não. Você só riu. Só sorri, só achei graça. Nesse momento, você ameaçou ela de alguma Não, forma? sem Não? hipótese nenhuma. Certo. E depois que vocês tiveram essa conversa, cerca de uma semana, você chegou a encontrar com ela antes do Não, ocorrido? não, Então, o dia que você conheceu ela foi o dia que ela tentou te matar. foi. E em outra conversa, que eu acho que que eu tava voltando de algum lugar e ela tava no mesmo ônibus que eu, só que como eu não conheço, e aí eu fiquei sabendo que ela tava no mesmo ônibus que eu, uns dias antes de acontecer. Você conhecia ela de vista, Não, nunca mas vi. sabia quem era por conta de quê? Da foto do WhatsApp? Foi pela foto no WhatsApp que eu vi Mas quem era. pessoalmente você não Não, tinha visto ela pessoalmente ainda. nunca tinha Tá. visto, não. No dia dos fatos agora, a senhora mencionou que foi numa lanchonete. Qual que era a lanchonete? Ali na Avenida, aqui
Na Avenida. Era no Corujão? Isso mesmo, Curitiba. Essa lanchonete ficava próxima à sua casa? Na esquina de casa. Então, Eu morava perto do gás, ali perto do gás, tem um gás na principal, então era só atravessar a rua, eu já estava na esquina da lanchonete. Como se já como que soubesse, a Érica sabia que você estava no Corujão? também queria saber. Você falou pra ela que estava no De jeito Corujão? nenhum, Você marcou algum encontro com de ela? jeito nenhum. Então ela foi atrás de você. Foi atrás de mim como se estivesse de tocaia, porque na hora que eu entrei na lanchonete, eu vi uma pessoa sentada na esquina, só que eu não sabia quem era, A lanchonete era na esquina da sua na casa? esquina de casa. Então ela foi até a sua Não é casa. minha casa. Entendi. Nessa lanchonete, ela chegou a entrar na lanchonete? Não, A Érica. não, ficou me esperando pro lado de fora. Quando você. Então você comprou seu lanche? Chegou a comprar o lanche? Comprei o lanche e nem comi. Não comeu? Não, porque eu fui Saiu da lanchonete? saí da lanchonete, na hora que eu tava saindo da lanchonete, ela e esse outro rapaz e outra menina já começaram a discutir comigo e já me cercaram. Não me deixaram ir pro rumo de casa. Aí eu meio que fui, a gente começou a brigar, aí foi na hora que eles me botaram Aí eu só queria entender isso. É isso mesmo. As facadas foram na frente da sua residência? Ao lado. Ao lado. Uhum. Mas você estava na lanchonete, então você conseguiu chegar até próximo à sua casa. Consegui chegar, É isso? atravessar a rua. É muito perto. É muito próximo, assim. É Entendi. tipo, Então você atravessar a estava rua. próximo à sua casa, nesse momento eles te abordaram. Sim. O Érica falou alguma coisa? Os três estavam tirando satisfação com você ou só a Érica? Só ela. Só ela. E o que ela falou? Ela falava que ia me mostrar que a mãe dela não tinha criado, não era uma menina, não, que tinha criado a mulher. E, tipo, como se. Não sei dizer. Tem um. Na época ela falou alguma coisa, só que eu não consigo me recordar agora. Como se fosse para me mostrar que ela não era uma mulher, que ela era uma mulher e que ia honrar o que tinham falado. O que ela tinha falado, a ameaça, das- no caso. das ameaças. Entendi. E aí, o que ela fez exatamente? Me cercaram. Aí os dois me seguraram e ela veio, me abaixou minha cabeça e começou a esfaquear minhas costas. Então, a Heloísa Eu não sabia nem o nome da menina. a Heloísa e o Thiago são o nome das testemunhas que estavam lá. Eles chegaram a te segurar? Me seguraram. Porque no seu depoimento na delegacia em Juízo, a senhora não mencionou que eles chegaram a te segurar. Me seguraram. O Thiago, o tempo todo, tipo, eles me seguraram, só que o Thiago ficava pedindo para ela poder parar. Então, o Thiago estava te segurando para afastar, é isso? Eu não sei se foi isso ou se foi me segurando para poder. Porque foi tudo muito rápido. Eu não sabia nem que estava com a faca. Mas a Heloísa chegou a te segurar. Sim. Tá. E a Érica? Aí, o que aconteceu? O que ela fez? Aí eles me seguraram e ela só tirou a faca, pediu a faca pra menina e começou. Mas antes de tirar a faca, ela chegou a puxar seu cabelo? Sim, a gente começou a discutir no meio da rua ainda, brigamos. O que ela fez primeiro? Ela puxou seu cabelo primeiro? Foi, puxou meu cabelo Ela chegou a fazer você se sentar na calçada? Sim, isso mesmo. Após você se sentar na calçada, Olha, você conseguiu se levantar depois disso? Sim, eu consegui me levantar e a gente Você revidou de alguma forma? Revidei, que eu tava com a chave na mão. Como que você revidou? Eu coloquei a chave na mão e tentei me defender na hora que ela vinha pra me bater. Entendi. E ela tava com o celular me gravando. Então ela te gravava? Me gravava. Ela te xingava durante essas agressões? Aham. De quais nomes? Puta, vagabunda, um monte de nome. Entendi. Então ela te xingava, filmava e te agredia. Isso. E com a ajuda da amiga dela. Nessa hora eles não estavam participando, eles estavam só em pé, arrodeado. Só no início que eles te seguraram, é isso? Só na hora do ato, na hora da facada. Então antes. Tá, só pra eu entender a ordem aqui. Inicialmente ela puxou seu cabelo, ela tava sozinha. Não, eles estavam. Só que Não, eles eu tô falando assim, ela puxou seu cabelo sozinha. eles não. Você chegou a descer da calçada. Sim, Depois a senhora se levantou. Ela me mandou sentar na calçada, eu sentei na calçada, ela começou a me gravar, falar um monte de coisa. Aí eu peguei, foi na hora que eu não tava mais aguentando, aí eu levantei pra tentar se sair. Ela me segurando e falando que eu não ia sair, que eu ia morrer. Em qual momento a Heloísa e o Thiago ajudaram ela? Na hora que ela pediu a faca pra menina e me botaram pressionado na parede pra me esfaquear. Foi nessa hora. Foi a única hora que eles ficaram todos três juntos.
Eles Mas te depois pressionaram na parede como? Estava de frente, de costas? eu fiquei de costas. Quem segurou minha cabeça, eu não sei se foi ela mesma que segurou minha cabeça, e ela pediu a faca pra menina. Aí na hora que eu olhei por baixo assim, ela Então foi tava com uma a ação faca. dos três. Na hora que eu sentei na calçada, só tava os dois. Só tava os dois, não, só tava ela, falando um monte de coisa e me gravando. Só que na hora que ela foi pra me esfaquear, ela pegou e juntaram os três. Ok. Nesse momento das facadas, ela te deu facadas aonde? Ó, primeiro foi as duas nas costas. Não sei se a próxima foi aqui na nuca e aqui no. Foram 4 facadas, então. Foram pra matar. Certo. E como que ela parou essas facadas? Alguém ajudou? Sim, aí eu comecei a gritar socorro, aí a vizinha que mora do lado lá de casa saiu e aí foi na hora que eles sumiram todo mundo. Foi a E eu, Jussi Kelly que te ajudou? isso. Alguém tomou a faca da mão dela? Não vi, Não viu. não vi. Ok. Depois os 3 fugiram? Sim. Depois que a senhora levou as facadas, quem te ajudou a ir para o hospital? Minha vizinha, a Suliane. Ela não mora aqui no DF mais, não. A senhora chegou a desmaiar? Não, Saiu muito sangue na hora? muito. É, A senhora teve medo de morrer? Sim, na hora que eu deitei na ambulância, eu fiquei com medo das luzes apagar. Quando a senhora chegou no hospital, a senhora mencionou que ficou internada 7 dias. O médico falou para a senhora se a senhora correu risco de vida? Pode ficar tranquila, tá, senhora Natália? Se a senhora não conseguir continuar o depoimento, não tem problema. A vítima não é, inclusive, obrigada a ficar respondendo todas as perguntas. Tá bom? Consegue continuar? Sinto muitíssimo por essa situação. Eu imagino que deve ser muito traumático. Aí, quando eu cheguei no hospital, o médico perguntou o que tinha acontecido, aí eu expliquei a situação. Ele falou que numa das facadas faltou por 2 centímetros para não acertar a veia do coração. Eu não sei se foi essa daqui ou se foi essa aqui da nuca. Por 2 centímetros eu não tinha morrido. Certo, entendi. E depois que a senhora passou nessa UTI, a senhora foi para casa? Ficou quanto tempo em casa, assim, sem exercer suas funções habituais? A senhora trabalhava? Eu trabalhava e depois eu já não fui mais. Eu tive que sair daqui de Planaltina. Deixei minhas coisas tudo dentro de casa e fui morar de favor na casa dos outros. Tá, deixa eu só entender. Eu sei que deve ser muito dolorido para a senhora relatar essa situação, mas é importante, até para a dosimetria da pena nas consequências, a senhora explicar para a gente o que que aconteceu depois das facadas. Você ficou quanto tempo em casa? Você ficou 7 dias internadas, depois você ficou quanto tempo? Depois demorou muito tempo para mim conseguir, porque eu tive que mudar daqui de Foi mais de mês, assim, que a Foi, senhora se... mais de mês. Quem te ajudou? A pastora, que era. Sua mãe? Não, a pastora. A Que é, pastora da igreja? é, Entendi. eu olhava os filhos dela ela era. Quando os meninos eram menores, e ela ficou sabendo, aí ela se dispôs a me ajudar. A senhora teve consequências físicas? A senhora sente o braço ainda? Eu senti tudo assim. Perdeu a sensibilidade de parte do braço, é isso? Tipo, aqui. Tá, entendi. E a senhora, em relação às consequências emocionais, a senhora teve alguma doença, assim, depressão, ansiedade, A crise de ansiedade toda hora, até hoje? até hoje. E isso aconteceu em razão desses fatos? Fiquei muito tempo com medo de ser perseguida, não sabia o que estava acontecendo. Na época, a senhora já tinha filha? Não, foi logo depois. Tá. Depois. A senhora, no dia dos fatos, falou com o Névito, seu namorado? Ele ficou sabendo.
Aí ele tinha até me mandado uns print das conversas que ele teve com ela falando que não tinha feito nada comigo, que ele tava doido e que amava muito ele. E eu tinha uns prints até um tempo atrás, só que eu apaguei. Aí ele pegava e falava assim que eu tava no hospital, e que se eu morresse a culpa era dela. Ela pegava e falava assim, que morreu o quê? Eu não fiz nada com ela. Eu não fiz nada, só dei um susto. Tá certo. Obrigada, senhora Natália. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Ah. Obrigada. Sinto muito, espero que a senhora se recupere. Doutora Daiane, pela defesa, perguntas? Obrigada, excelência. Boa tarde, Natália. Boa tarde. Natália, você disse aqui em juízo, no seu depoimento em juízo, que teve uma audiência antes dessa, né? Que foi você quem mandou mensagem para o Érica primeiro. Quando você mandou mensagem para ela, o que você disse nessa mensagem? Se recorda? Ah, não recordo, mas a gente teve uma discussãozinha, tipo, mas nada de que eu ameaçasse ela, E por que que você procurou ela? porque eu queria saber deles dois. Mas vocês já estavam terminados? Já, mas a gente ficava ainda. E você queria saber dos dois no intuito de quê? De saber o que estava acontecendo, porque eu não sabia se ele estava com ela, ou se tinha terminado, ou se ele tinha muito tempo de relacionamento, se estava ficando comigo ou se estava ficando com ela. Quem foi que te passou o contato dela? Ele, não, acho que eu peguei no telefone dele. Não entendi. Eu peguei no telefone dele. A senhora disse aqui também no seu depoimento que vocês começaram a conversar e que a senhora tirou chacota dela. Como que foi essa chacota? Ah, não sei de dizer, chacota, chamando de puta, essas coisas? A senhora xingou ela, então. Provavelmente. No negócio de mensagem eu não vou lembrar. Mas eu lembro que eu que pedi o número pra ele, ou foi eu que peguei no telefone dele. E ele falava pra você que tava com ela ou que tava sozinho? Tava sozinho. Lá na lanchonete, a senhora tava sozinha? Fui sozinha. Na verdade, eu fui comprar um lanche. Eu tinha até falado com a minha irmã. Eu tô indo aqui comprar o lanche. E quando eu saí, eles já estavam na esquina também me esperando, só que eu não sabia que era eles. Eu vi de longe uma pessoa, aí eu entrei, aí quando eu saí, eles já estavam me esperando lá pro lado de fora. As outras pessoas que a senhora disse que estavam lá encostaram na senhora? Não entendi. As outras pessoas que estavam junto com ela chegaram a encostar na senhora, bater na senhora? Só me seguraram na hora da sacada. A senhora disse que estava filmando a senhora lá. Passou essa filmagem em algum lugar? Se passou, não sei. Eu não procurei saber, mas tava me filmando. Não sei se ficou no celular dela ou se ela tava mandando pra alguém, mas foi filmada e muito humilhada. Como que a senhora soube da existência da Érica? Através do Névito. Ele contou que estava com ela? Não, eu acho que eu peguei mensagem no celular dele. A senhora pegou mensagem e foi tirar satisfação. Uhum. A senhora chegou a conversar com ela por Facebook? Não que eu me recordo. Só um instante. A senhora teve que passar por alguma cirurgia? Não foi necessário, mas eu fiquei muito tempo com isso aqui. Tipo, não perdeu a sensibilidade do braço, mas isso aqui ficou bastante tempo para se recuperar. Porque atingiu a parte do nervo. Atualmente, a senhora trabalha? Sim, tô A senhora teve trabalhando. uma filha, né? Na Aham, última audiência, a senhora estava com o bebê. sim. A senhora casou depois disso? Sim, eu tô com outro relacionamento já. E já tenho outro filho também. Outro. Então a vida seguiu, né? Sim, a minha sim, graças a Deus.
Depois disso aqui, a Érica, ela procurou a senhora? Procurou. Depois desse fato? Aham, procurou. E como que foi? Ela me mandou mensagem. Na verdade, ela me ligou, querendo falar comigo. E foi o tempo que eu tava vindo pra cá. E depois disso, eu e o Nino, o Neto, a gente ainda continuou ficando, assim. Ficamos 2, 3 vezes, se não me engano. Aí, numa dessas vezes, ela me ligou. Eu tava dentro do ônibus, eu falei que não podia falar, ela pediu desculpa, falou que não foi a intenção dela, que não sei o quê, que eu e ele podia viver feliz, que ela ia deixar nós em paz, e foi isso. Ela não ameaçou a senhora? Não, dessa vez não. É, A senhora sabe se eles retomaram o relacionamento? Pelo que eu fiquei sabendo, sim. E eu não procuro saber mais. Eu já deixei de manter, se possível, se não der nada pra ela hoje, eu não queria mais continuar com isso, não. Como? Não entendi. É tipo, se não der nada pra ela hoje, se não for condenada ou não sei o que for, eu queria parar. Não quero ver mais audiência, não. É muito chato. Ah, Estou finalizando. Então, o que estava acontecendo é que o Neville estava ficando com a senhora e com ela, era isso? isso. A senhora tinha raiva dela porque o Neville estava ficando com as duas? Não, não, Quando a senhora procurou ela, não foi por raiva, não. não. Foi só pra saber mesmo se eles dois estavam ficando. Tá bom. Porque a gente também já tava um relacionamento já esgotado, entendeu? Aí a gente tava separado e depois voltamos a ficar de novo, mas aí eu não sabia se ele tava ficando só comigo ou com ela ou as duas, entendeu? Certo. Obrigada pelo seu De nada. depoimento. Obrigada, excelência. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Do senhor aqui nessa audiência. O senhor sabe o que está sendo apurado aqui nesse processo? O senhor é parente da Érica? O que aconteceu entre ela e a Natália? Queria que o senhor me explicasse aqui de forma detalhada. O que aconteceu entre as duas? O senhor tem ciência? O que aconteceu? É. Então pode falar o que o senhor tem ciência. Na época, a Érica estava recebendo umas mensagens da Natália, né? Aí ela me falou que a Natália estava mandando umas mensagens ameaçando ela e que isso não ia ficar assim, que não sei o quê. Aí rolou umas conversas lá e depois. E essa ela tava comigo num dia. Acho que no outro dia aconteceu esse negócio aí. Eu já não estava presente. Tá, mas o que é esse negócio aí que aconteceu? A briga delas, né? Como é que foi a briga dela? O que o senhor ficou sabendo? Eu fiquei sabendo porque a Érica me ligou, falou que elas tinham brigado e que tinha furado ela. E era para me ligar para ela. E o senhor sabe por que elas brigaram? Dizem que é por causa que eu morava com a Natália antes e depois com a Érica, né? Entendi. Tá bom. Doutora Thaís, perguntas em ter? Boa tarde, senhor Neviton. No momento, o senhor estava ficando com a Érica? Você estava com as duas? Estava com as duas. Mas o senhor falava para Natália que você estava com as duas ou era uma coisa que ela não sabia? Ela sabia. Ela entrou em contato com a Érica por mensagens? É, O senhor falou que a Érica te contou. sim. O senhor viu essas mensagens? Não viu. Certo, porque o senhor falou que a Érica te contou que a Natália ameaçou por mensagens. É isso? Mas o senhor não viu essa mensagem. Entendi. Bastante. É,
Em delegacia, o senhor mencionou que recebeu uma ligação da Uérica. Sim. Ela chegou a falar, vai ver seu amorzinho, porque eu acabei de furar ela? Sim. Sim? Tá certo. Depois disso, o senhor voltou com a Uérica? O senhor voltou a se relacionar com a Uérica depois disso? Sim? E ficaram quanto tempo juntos? Ah, tá, até hoje. Entendi. Tá certo. Obrigada. Sem mais perguntas. Obrigada, Excelência. Boa tarde, né? A Érica te falou o que que a Natália estava falando para ela, o que que ela estava ameaçando ela? Tipo, tinha umas mensagens. Falava que era pra ela sair fora, que isso não ia ficar assim, que não sei o quê, mas tipo uma ameaça. Aí disse que era várias mensagens, né? Só que eu não lembro se ela me mostrou, não lembro o que que tá escrito. É, O senhor chegou a falar para Natália sobre essas ameaças que ela estava fazendo com a Érica, porque o senhor estava ficando com as duas? falei pra ela parar de ficar mandando mensagem pra ela. E o que que ela falou? Não lembro, né? O senhor se lembra se ela chegou a falar que se realmente estava mandando mensagem para a Érica? Sim, falou que tava. E o senhor falou o que para Tinha ela? até, eu acho que tinha até umas mensagens, tipo, piadinha na época. Como é que é? Tinha até umas mensagens piada, né, na época, tipo, fiquei com ele tal dia, falando, A Natália estava mandando para a Érica? é, A Érica sabia que o senhor estava ficando com a Natália? Natália sabia da Erika, mas da Erika eu não sei, sabia da Natália. O senhor atualmente está com a Érica? Sim, Tiveram filhos? sim, a gente tem uma filha de 6 anos. Quando o senhor disse lá na delegacia que ela mandou uma mensagem para o senhor falou o que para ela, para a Érica? A ligação foi rápida, ela falou isso e desligou. O senhor chegou a procurar a Natália para ver como que ela estava? Eu liguei pra Natália e a irmã dela atendeu e falou que ela tava indo pro hospital, aí depois disso aí não tive mais contato, aí já foi o pessoal da delegacia que me ligou. Depois desse acontecido, o senhor continuou ficando com a Natália? Depois disso, Isso. não, acho que não. Tá ok, obrigada. Jurados, perguntas a ele, se sim por escrito. Não? Senhor Nepton, obrigado, viu, pela presença e colaboração. Seu depoimento é encerrado. Kelly, boa tarde, obrigado pela presença aqui. A senhora me ouve bem? Boa tarde. Escuto sim. A senhora sabe do que está sendo apurado aqui nesse processo? Sim, é sobre a Erika e a Natália, né? Isso. Nós vamos fazer algumas perguntas à senhora aqui, tá, Juscelele? Mas antes eu queria saber se a senhora é parente da Uérica Maria da Silva. Não, Não? A senhora vai ser ouvida aqui não. na qualidade de testemunha, e como testemunha, a senhora tem que falar a verdade sobre tudo que for perguntado à senhora, tá? Eu sei que não Tá. é a intenção da senhora faltar com a verdade, a senhora veio aqui para colaborar, mas essa advertência eu tenho que fazer a toda testemunha, porque ela tem que estar ciente de que, se mentir, responde por um crime que tem pena de 2 a 4 anos de prisão, tá bom? Aumenta o volume dela um pouquinho para mim, por favor. O que a senhora sabe desse caso? Então, a Natália, ela foi vizinha lá da minha mãe por um período até bacana. Ela era uma menina muito boa, frequentava lá na oficina do meu pai, que meu pai tinha uma oficina de bicicleta, né? E aí, nunca ouvi falar nada sobre ela, mal dela, nada. Não tem nada que desabone, desampare ela, não. Tá, mas eu quero saber do Então, caso das duas. não, do caso, eu estava dentro da casa da minha mãe, e aí o meu irmão que chegou ela,
senão iam matar ela. Aí eu peguei e fui. Ele falou, não posso, porque eu sou homem e é mulher que está lá fora. Juscelio, me ouve? A Sim. sua voz falhou. Pode responder de novo, por favor? Então, até do caso, eu só sei a parte que eu entrei, que foi quando meu irmão me ligou, ou me chamou apavorado lá na minha mãe, que eu estava lá na casa da minha mãe, falando, socorre, entra lá, socorre a Natália, senão vão matar ela, vai matar ela. Aí eu peguei e só fui. Aí ele falou, não posso, porque é mulher. Aí quando eu cheguei lá, aí eu já presenciei a cena da Érica esfaqueando ela. Você viu a Érica esfaquear ela? Sim, e ela estava com outro rapaz também. Tinha mais alguém ajudando a Érica? No dia ela estava com o rapaz, mas até então eu não me recordo bem se o rapaz chegou a segurar, porque meu irmão pegou e tirou ele, né? E nisso eu peguei, entrei lá no meio e levantei a mão dela, meu irmão tomou a faca da mão dela. Tá. E qual que era a situação da Natália nesse momento? Estava ferida? Estava ferida? Muito? Um pouquinho. Não dava muito para ver porque foi bem. Aonde aconteceu, tem um pé de goiaba que tem até hoje. Aí estava um pouco escuro, mas eu lembro que eu coloquei o dedo assim, em uma das feridas dos ferimentos de faca, e por isso que eu levei ela, acompanhei ela para o hospital. Ela não ficou legal, não, viu? E a senhora sabe por que que aconteceu isso? Até então, pelo que ela me contou, foi por causa de um rapaz que frequentava a casa da Natália. Tá certo. Estou satisfeito. Doutora Thaís, o MP tem perguntas? Obrigada, Excelência. Boa tarde, senhora Juscelio. Boa tarde. Só tenho uma pergunta. Quem que puxou a faca da mão da Érica? Eu levantei o braço dela e meu irmão que tomou a faca da mão dela. Ela queria continuar dando mais facadas na vítima? Sim, ela estava fazendo esse gesto aqui, ó, com a faca para cima. Entendi. E eu lembro que pegou umas na cabeça, só que como tinha o cabelo e ela tava com o cabelo solto, não entrou, né? Uhum. E depois que vocês desarmaram ela, né, contiveram ela, eles fugiram? Fugiram, meu irmão ainda tentou correr atrás deles, mas ela desceu a esquina correndo, Tá certo. Obrigada, não tenho mais perguntas. por nada. Sim, Excelência. Pois não. Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde, Kelly. Boa tarde. Você é amiga da Natália? Não, Vocês eram vizinhas? sim, No dia do mas eu não tenho acontecimento. nenhum vínculo, eu não tenho nenhum vínculo de amizade com ela era apenas a vizinha. Certo. No dia do acontecido, a senhora viu como é que iniciou? Não, eu já peguei no meio da confusão. Quando a senhora chegou, já estava acontecendo. Sim, já estava acontecendo. Quando a senhora chegou, a Natália já estava atingida ou não? Já estava atingida, ela já tinha levado alguns golpes. A senhora prestou socorro para ela? Sim, eu acompanhei ela até o hospital, quanto é que ela estava, não me engano, foi aqui assim, na clavícula, mais ou menos. Eu até coloquei a mão porque estava sangrando muito, ou foi nas costas, eu não me recordo do local, mas eu fui com ela na ambulância. Ela estava desmaiada ou ela estava consciente? Ela estava consciente, mas ela estava meio desorientada, porque acho que bateram na cabeça dela também. A senhora viu batendo na cabeça dela, ou a senhora acha? Não, eu não me recordo se um estava segurando ela, mas ela não estava, ela nem tinha como se defender. Foi nisso que meu irmão entrou, entendeu? E aí ela já estava ali na situação onde ela só pedia socorro e já estava com a voz assim meio fraca, não sei se foi de gritar ou o que já aconteceu não. Isso faz tanta verdade de tudo perfeitamente. Certo, mas ela estava consciente, não estava desmaiada. É essa minha pergunta. Não, ela não estava desmaiada. Tá ok, então. Obrigada. Sem mais, Excelência. Jurados, alguma Nada. pergunta dela? Se sim, por escrito. Não? Juscelio, muito obrigado pela presença e colaboração. Seu depoimento está encerrado, tá? Tá, por nada.